Olá a todos, bem-vindos de volta ao meu canal para um novo mistério com Molly. Se você é novo aqui e nunca me viu antes, então oi, sou a Molly. E eu posto vídeos de crimes reais como este toda semana, então se você acha que isso é algo que você pode querer acompanhar, então definitivamente se inscreva. Meu objetivo atual é chegar a 30 mil inscritos até meu 21º aniversário, que é no dia 12 de junho. Não sei se vai ser possível, porque ainda faltam cerca de 4 mil no momento em que estou filmando isso, então não sei se vai ser viável, mas podemos esperar. Também li outro dia na minha página de análise do YouTube Studio que cerca de 45% das pessoas que assistem aos meus vídeos, na verdade não são inscritas no meu canal. Então, se você está assistindo isso agora e não está inscrito e gosta deste tipo de conteúdo e gostaria de ver mais dele de mim, então, por favor, clique no botão de inscrever-se e também ative o sininho de notificações e então talvez possamos fazer meu objetivo de chegar a 30 mil se tornar realidade. Enfim, vou parar de divagar. Hoje vamos falar sobre o caso resolvido de Elizabeth Alton. Agora, este caso esteve na minha lista por um tempo para ser abordado e finalmente consegui fazê-lo. Então, este caso aconteceu em outubro de 2009 em St. Martins, que é uma cidade no condado de Cole, no Missouri, nos Estados Unidos da América. E eu literalmente acabei de perceber que o caso da semana passada, o caso de Angela Hammond, também aconteceu no Missouri. Como não percebi isso? Desculpe se você é do Missouri. 2 casos seguidos de lá. Honestamente, eu não percebi até agora que tinha feito isso. Espero que vocês não se importem. Mas enfim, esta é Elizabeth Alton. Ela era uma menina de 9 anos que obviamente morava em St. Martins, no Missouri, com sua mãe, cujo nome era Patty, e seus 2 irmãos mais velhos. Ela tinha um irmão mais velho chamado Anthony e uma irmã mais velha chamada Stephanie. Então, Elizabeth era a mais nova de 3 filhos. Agora, eu realmente não consegui encontrar muita informação online sobre Elizabeth, sua vida e sua personalidade. Então, vou direto ao caso. Então era quarta-feira, 21 de outubro de 2009, e aquela noite era apenas uma noite normal para Elizabeth e sua família. Eles estavam em casa. Patty, sua mãe, preparava o jantar enquanto Elizabeth ensaiava de fato. Veja, ela iria participar de uma peça da escola que estava por vir, então ela estava apenas ensaiando suas falas e praticando suas pequenas canções, e então, por volta das 5 da tarde daquele dia, houve uma batida na porta. Era uma pequena menina de 6 anos chamada Emma, que morava cerca de 4 casas abaixo de Elizabeth e sua família, acredito eu. E Emma bate na porta e ela pergunta a Elizabeth Alton, de 9 anos, se ela queria sair e brincar por um pouco. Então Elizabeth perguntou à sua mãe Patty se ela poderia sair e brincar com Emma por um pouco. E a princípio Patty simplesmente disse não, porque obviamente ela estava prestes a fazer o jantar e era uma noite de escola. No entanto, ambas as meninas estavam literalmente implorando a Patty e então, eventualmente, Patty cedeu a Elizabeth e ela disse: Ok, você pode sair e brincar por 1 hora, mas precisa ter certeza de que estará em casa às 6 da tarde. E então Elizabeth concordou e saiu com Emma. E essa seria a última vez que Patty veria sua filha novamente. Quando deu 6 da tarde, Elizabeth ainda não tinha chegado em casa e Patty imediatamente sentiu que algo estava errado, porque logo iria escurecer e Elizabeth tinha um medo terrível do escuro. Ela odiava isso e por isso normalmente sempre chegava em casa antes de escurecer à noite. Então Patty ligou para a casa do vizinho, a casa onde morava a menina de 6 anos. Emma e a avó de Emma, cujo nome era Karen, atendeu o telefone e Patty perguntou: Oi, a Elizabeth ainda está na sua casa porque ela deveria estar em casa agora. E Karen apenas disse: Não, ela não está aqui e não esteve aqui a noite toda. Então, imediatamente, Patty começou a entrar em pânico, porque sua filha não estava onde ela pensava que estaria e estava ficando cada vez mais escuro lá fora. E então ela decidiu entrar em contato com a delegacia e reportar Elizabeth como desaparecida.
O departamento do xerife do condado de Cole estava no local literalmente dentro de 15 minutos e eles foram imediatamente para a casa do vizinho, para a casa de Emma. No entanto, assim como a avó de Emma disse, Elizabeth não estava lá e ela não tinha estado lá em toda aquela noite. Emma estava lá, mas Elizabeth não estava. Então, onde ela estava? Então, a polícia conduziu uma busca pela Elizabeth Alton, de 9 anos, e eles chamaram para ajudar na busca o corpo de bombeiros local e mais policiais, e também eles apenas tiveram voluntários, pessoas normais, vindo para ajudar a procurar por essa menininha. E por volta das 10 da noite daquele dia, havia literalmente centenas de pessoas procurando por Elizabeth. Então a polícia formou uma área de busca em grade ao redor da casa de Elizabeth e das casas dos vizinhos, porque eles imaginaram que, onde quer que ela estivesse neste ponto, ela não poderia ter ido tão longe. No entanto, conforme a noite avançava, ainda não havia sinal dela, e obviamente você nem pode imaginar como a mãe de Elizabeth, Patty, deve ter se sentido. Cada segundo sem sua filha provavelmente parecia uma hora. Ela estava tão frenética e tão assustada, mas a polícia continuava dizendo a ela que não havia indicação de que um crime estivesse envolvido no desaparecimento de sua filha. Acho que neste ponto a polícia apenas pensava que Elizabeth provavelmente tinha apenas se desviado por conta própria e se perdido em algum lugar, mas Patty estava convencida de que algo mais sinistro havia acontecido com sua filha, porque ela é uma menina de 9 anos que tem medo do escuro. Ela não optaria por simplesmente não retornar ao lar. Patty também estava constantemente ligando para o telefone de Elizabeth, porque ela tinha um telefone com ela. Ela levou um telefone com ela naquela noite. No entanto, todas as vezes que Patty ligava, ia direto para a caixa postal. Mas o fato de ela ter o telefone consigo significava que a polícia tinha a possibilidade de rastreá-la por meio dele. E, então, eles entraram em contato com a empresa de telefonia celular, de onde era o telefone de Elizabeth, e ordenaram um ping de emergência. Basicamente, este ping de emergência permite que a polícia receba sinais do telefone e mostre a eles onde está a torre de celular mais próxima, ou seja, qual torre de celular o telefone está mais próximo. Então, esses dados foram coletados e, com eles, os detetives tentaram encontrar a localização precisa do celular de Elizabeth. E funcionou. Houve um total de 3 sinais de emergência, todos indicando que o telefone da Elizabeth estava na área geral da floresta nas proximidades, basicamente atrás da casa da Emma, de 6 anos. Emma era aquela amiga, se você se lembra, que pediu para Elizabeth sair e brincar naquela noite. Atrás da casa dela havia uma área florestal, mas o problema era que essa área florestal era muito grande e o sinal do telefone da Elizabeth apenas indicava a área geral da floresta. Era uma enorme área florestal densa e havia muito para cobrir, então não seria fácil pesquisar toda essa floresta rapidamente. E os investigadores perceberam que precisavam de mais ajuda com isso, eles precisavam de reforço. E assim, ainda mais policiais foram chamados para ajudar a procurar nesta área florestal no dia seguinte. Essa busca por Elizabeth foi massiva. A polícia tinha helicópteros voando ao redor para obter uma melhor visão de cima. Havia cães farejadores. Eles trouxeram equipes de mergulho para procurar nos lagos e rios locais. Também havia centenas de voluntários se juntando à busca. Tudo o que eles poderiam ter feito para encontrar Elizabeth, eles fizeram. O relatório de pessoa desaparecida de Elizabeth também foi enviado para as agências de aplicação da lei vizinhas e o FBI, para que literalmente todos soubessem procurar por essa menina. A polícia também rastreou os criminosos sexuais locais, pois estavam preocupados que talvez Elizabeth tivesse sido sequestrada por um pedófilo na área. Mas na tarde de quinta-feira, já havia quase 24 horas desde a última vez que Elizabeth Alton foi vista, e esse é um período de tempo muito longo para uma criança estar desaparecida. As coisas não estavam parecendo boas. Então, enquanto todas essas buscas manuais na área florestal estavam acontecendo, os investigadores decidiram ir falar com aquela menininha de 6 anos chamada Emma, que foi a última pessoa a ver Elizabeth antes dela desaparecer.
Acredito que inicialmente, quando a polícia falou com Emma pela primeira vez, ela disse que ela e Elizabeth estavam brincando juntas por cerca de 1 hora, e então Elizabeth começou a caminhar para casa, e essa foi a última vez que ela a viu. Mas depois de um tempo, a pequena Emma de 6 anos começou a mudar e adicionar coisas à sua história, e ela disse que enquanto ela e Elizabeth estavam brincando naquela noite, ela realmente ficou presa em alguns arbustos de espinhos. Emma ficou presa nos arbustos de espinhos e, obviamente, estava doloroso e ela estava chorando e gritando para sua irmã mais velha, Alyssa, vir e ajudá-la a sair deste arbusto, o que ela fez. Agora, Alyssa, cujo nome completo era Alyssa Bustamante, tinha 15 anos na época deste caso e, como eu disse, ela era a meia-irmã mais velha de Emma. Alyssa e Emma também tinham 2 meio-irmãos gêmeos, então no total eram 4 irmãos, e esses 4 irmãos moravam com a avó. Acho que eles também podem ter morado com um avô, mas não consegui encontrar o nome dele. Eu só consegui encontrar o nome da avó. Ela se chamava Karen Brooke e era a guardiã legal deles. E as crianças Bustamante e as crianças Alton, então Elizabeth e seus 2 irmãos e Alyssa e seus 3 irmãos, eram todos muito amigos uns dos outros. Sendo todos vizinhos, eles costumavam brincar juntos com frequência. E enquanto os detetives investigavam as crianças do bairro e tentavam descobrir onde cada uma delas estava no momento em que Elizabeth desapareceu, eles descobriram que todas as crianças do bairro estavam contabilizadas, exceto uma, Alyssa Bustamante, de 15 anos. Então a polícia decidiu falar com Alyssa e ela disse a eles que na verdade tinha matado aula naquele dia e que sabia que Elizabeth havia desaparecido, mas ela mesma não sabia nada sobre isso. Ela não sabia onde ela estava ou o que aconteceu com ela, e a polícia notou que quando estavam falando com ela era muito franca e muito calma, então eles não estavam realmente desconfiados dela. E enquanto Alyssa estava sendo entrevistada pelos detetives, outros policiais e voluntários obviamente ainda estavam procurando-a na área arborizada, as florestas atrás da casa dos Bustamante. E eventualmente alguns dos voluntários tropeçaram no que acreditavam parecer uma cova rasa nas matas ao fundo. E obviamente eles estão procurando por uma menina de 9 anos e eles tropeçam em bem o que parece ser uma cova rasa. Então eles ficaram imediatamente preocupados e contaram aos investigadores o que haviam encontrado. Então os investigadores começaram a olhar em volta desta cova rasa, este buraco. Eu não acho que eles a desenterraram imediatamente, porque obviamente isso poderia ser uma cena de crime em potencial, então eles tinham que ter cuidado para não perturbar nenhuma evidência forense que poderia estar lá, e eu realmente não sei porquê. Mas eventualmente os agentes do FBI que estavam falando com Alyssa Bustamante a levaram para esta cova rasa, este buraco no chão. Como eu disse, eu realmente não sei porque eles decidiram levá-la para esta cova rasa. Talvez seja porque eles queriam que ela retraçasse seus passos. Porque, obviamente, sua irmã mais nova, Emma, disse que Alyssa estava lá com ela, e Elizabeth quando ela ficou presa no arbusto de cervo. De qualquer forma, eles a levaram para este buraco no chão. Aliás, quando digo buraco, não me refiro literalmente a um buraco. Parecia que alguém tinha cavado um buraco em forma de túmulo ali recentemente e depois o preencheu novamente com terra. Mas eles levaram a Alyssa para este buraco em forma de túmulo no chão e então, de repente, do nada, ela se vira para um dos detetives e diz: eu cavei isso, eu cavei esse buraco. Os detetives perguntaram a ela por quê e ela respondeu: eu apenas gosto de cavar buracos. Ela também disse que gostava de enterrar animais mortos, então, quando encontrava um animal morto na floresta, ela cavava buracos para eles, ela cavava uma cova para eles e os enterrava. Mas, de qualquer forma, essa cova rasa que Alyssa fez foi eventualmente desenterrada e não havia nada lá dentro. Mas a polícia ainda estava desconfiada dela, e nesse ponto já haviam se passado quase 48 horas desde a última vez que Elizabeth Alton foi vista. E então, porque os detetives estavam um pouco desconfiados de Alyssa, eles decidiram que queriam obter um mandado de busca para vasculhar a casa dela, apenas para ver se poderiam encontrar algo lá que indicasse se Alyssa tinha algo a ver com o desaparecimento de Elizabeth.
Os detetives conseguiram obter consentimento para vasculhar a casa, e acho que eles estavam revistando a casa inteira, mas também estavam focando muito no quarto de Elissa. Então, havia um agente de evidências designado para vasculhar o quarto de Alissa, e assim que ela entrou nele, ela o descreveu como arrepiante. Ela disse que havia várias coisas que ela encontrou no quarto de Alissa que eram perturbadoras, as quais vou mencionar agora. A primeira coisa que a agente notou quando entrou no quarto de Alissa foi que havia muitos desenhos e escritos nas paredes dela. Agora, algumas dessas coisas foram escritas com caneta, mas descobriu-se mais tarde que algumas delas foram escritas com sangue. Em uma de suas paredes, Alissa havia escrito um poema sobre automutilação e cortes, e uma das linhas deste poema dizia: "Eu me corto para ver sangue porque eu gosto disso." Em outra parede do quarto de Alissa, havia um desenho de uma pessoa que parecia ter marcas de corte na cabeça e nos braços e, ao lado deste desenho, Alissa havia escrito o nome Emma. Então podemos supor que este desenho era da meia-irmã de 6 anos de Alissa. Mas antes de contar o que mais foi encontrado em seu quarto, quero dar um pouco mais de informações sobre Alissa Bustamante, de 15 anos. Então, como mencionei anteriormente, Alissa e seus 3 irmãos moravam com a avó, Karen, e ela tinha feito isso desde o ano de 2002. Então, quando Alissa tinha cerca de 8 anos, acredito que ela começou a morar com a avó. E o motivo pelo qual ela morava com a avó e não com os pais era porque a mãe dela estava constantemente entrando e saindo das drogas. Ela era viciada em drogas e, portanto, não estava em condições de cuidar de seus filhos. E o pai de Alissa, cujo nome era César, estava na verdade na prisão e, de acordo com fontes online, ele estava cumprindo uma longa pena de prisão. Embora eu não saiba exatamente o motivo. Eu li em uma fonte que era por agressão, o que provavelmente é verdade, porque pelo que eu pude reunir online, ele era um homem muito violento. Mas sim, ele estava na prisão, cumprindo uma longa sentença, provavelmente por agressão, e, embora estivesse na prisão, Alissa ainda mantinha contato com seu pai. Eu não sei quão regular era esse contato, mas ele escrevia para ela da prisão e ela colava essas cartas que ele havia escrito para ela nas paredes do seu quarto. De acordo com fontes online, Alissa era na verdade uma ótima aluna na escola. Ela normalmente tirava notas como A e B e, pelo que eu pude perceber, seus guardiões legais, seus avós, eram pessoas muito carinhosas e cuidavam muito bem de Alissa e seus irmãos. Agora, Alissa lutou muito com sua saúde mental. Ela lutou contra a autoagressão e pensamentos suicidas e tentou suicídio em algumas ocasiões. E sua ex-melhor amiga Jennifer notou as cicatrizes de autoagressão no braço de Alissa. Na verdade, Alissa realmente mostrava a seus amigos as cicatrizes em seus braços, e eu acho que Jennifer tentou conversar com ela sobre isso, e estar lá para ela e apoiar sua amiga. No ano de 2007, portanto 2 anos antes deste caso acontecer, após uma das tentativas de suicídio de Alissa, ela foi internada em um hospital psiquiátrico por 10 dias e, após isso, ela foi colocada em uma forte prescrição de antidepressivos. Além disso, mais tarde neste caso, um vídeo do YouTube que Alissa havia filmado e carregado veio à tona e foi levado ao conhecimento da polícia. Agora, este vídeo que Alissa filmou e carregou no YouTube era de seus 2 irmãos gêmeos, e ela estava por trás da câmera, encorajando-os a tocar nesta cerca elétrica e na tela. Enquanto ela está tentando incentivá-los a tocar nessa cerca elétrica, ela escreve as palavras, é aqui que fica bom, nós conseguimos ver meus irmãos se machucarem. Estes são seus 2 irmãos mais novos, e ela quer que eles se machuquem tocando em uma cerca elétrica. Também em sua página no YouTube e MySpace, na seção de hobbies, ela listou os dela como sendo, cito, matar pessoas e cortar. Sua amiga Jennifer também disse que em sua própria festa de 15 anos, Alissa disse, cito, eu apenas me pergunto como seria matar alguém, ver a vida simplesmente se esvair de alguém. Eu me pergunto como seria esse tipo de poder tirar isso de alguém. Alissa claramente tinha algum tipo de fascínio com assassinato e morte e machucar pessoas.
Mas enfim, voltando para onde estávamos antes no caso. Então, os agentes de evidências ainda estavam vasculhando o quarto da Alyssa, e eles estavam encontrando todas essas coisas perturbadoras, como os desenhos e escritos na parede em sangue. E então eles se depararam provavelmente com a coisa mais perturbadora neste caso. Era o diário da Alyssa. E algumas das coisas que a Alyssa havia escrito em seu diário eram muito alarmantes. Em uma de suas entradas, ela falou sobre incendiar uma casa e matar todas as pessoas dentro. E essa é uma garota de 15 anos escrevendo essas coisas. Ela está escrevendo em seu diário sobre como ela quer incendiar uma casa com pessoas dentro. Em outra entrada, que foi escrita apenas uma semana antes de Elizabeth desaparecer, Alyssa escreveu, cito, "Se eu não falar sobre isso, eu guardo para mim. E quando eu explodir, alguém vai morrer." Então, os agentes continuaram lendo este diário. E quando chegaram à última página, a última entrada, descobriram que foi escrita no dia 21 de outubro de 2009, o dia em que Elizabeth Alton, de 9 anos, desapareceu. No entanto, Alyssa realmente usou uma caneta azul e rabiscou sua entrada daquele dia para que não pudesse ser lida e, obviamente, isso parece muito suspeito. Parece muito estranho que ela rabiscaria a entrada do diário do dia em que Elizabeth desapareceu. Ela claramente não queria que ninguém ou detetives lessem o que ela havia escrito, mas por quê? A única parte dessa entrada do diário que não foi rabiscada foi, claro, a data, e também a última parte que simplesmente dizia a citação "agora tenho que ir à igreja erra essa." Então, o diário foi levado pelos agentes como possível evidência, e na manhã seguinte, Alyssa foi levada novamente à delegacia para uma entrevista com o sargento David Rice. No entanto, pouco antes de David entrar na sala onde Alyssa está, pouco antes de ele entrevistá-la, ele olha para a última entrada no diário de Alyssa. Como eu disse, ela havia rabiscado sobre a escrita do dia em que Elizabeth desapareceu. No entanto, usando luz de fundo, ou seja, segurando uma luz sob o papel, David Rice conseguiu distinguir duas palavras da entrada daquele dia, e essas duas palavras eram cortar e garganta. Eventualmente, o detetive Rice entra na sala de interrogatório e começa a falar com Alyssa, de 15 anos, e conforme a entrevista prossegue, ele percebe que ela está ficando cada vez mais nervosa. Ela estava muito quieta, começou a tremer e a cabeça dela balançava. Ela estava ficando cada vez mais desconfortável e eles sabiam o porquê. Era porque ela estava tão assustada que eles sabiam o que ela tinha feito. E então, justo quando o detetive para Alyssa estava prestes a desmoronar, ele pegou o diário dela e disse a ela, citação, "Temos seu diário e lemos seu diário, até a última entrada que foi rabiscada." E assim que ele diz isso, Alyssa simplesmente se desmorona e finalmente decide contar aos detetives o que aconteceu com Elizabeth Alton. Bem, mais ou menos. A versão inicial de Alyssa dos eventos foi que na noite do desaparecimento de Elizabeth, as duas estavam caminhando juntas pela floresta quando de repente Elizabeth caiu acidentalmente, bateu a cabeça e simplesmente morreu. Então ela tentava afirmar que a morte de Elizabeth foi acidental. No entanto, é claro que os detetives não acreditaram nela porque tinham lido seu diário e estava claro que ela tinha algum tipo de fascínio em matar pessoas, então eles não acreditaram por um segundo que isso foi um acidente. E então os detetives apenas disseram para Alyssa, olha, quando recuperarmos o corpo de Elizabeth, ele será enviado para uma autópsia, o que significa que poderemos descobrir a causa exata da morte dela. Se você estiver mentindo sobre como ela morreu, descobriremos. E então os detetives perguntam diretamente para Alyssa, a garganta de Elizabeth foi cortada? Porque se você se lembra, as duas palavras que eles conseguiram ler na entrada do diário dela daquele dia usando luz de fundo foram cortar e garganta. E então os detetives acreditaram que essa era uma das lesões que Elizabeth teria sofrido. E quando os detetives perguntaram a Alyssa se a garganta de Elizabeth foi cortada, ela simplesmente disse sim. Então, isso claramente não foi um acidente. Agora, na época, na sala de interrogatório com Alyssa, estava sua avó, Karen.
E quando Alyssa disse que a garganta de Elizabeth foi cortada, sua voz simplesmente desabou em lágrimas. Ela estava angustiada, como você pode imaginar, e então ela deixou a sala. E assim que ela saiu, Alyssa Bustamante começou a confessar o assassinato da pequena Elizabeth Alton, de 9 anos. Alyssa contou aos detetives que naquela noite, a noite em que Elizabeth desapareceu, ela pediu à sua meia-irmã mais nova, Emma, para ir à casa de Elizabeth e chamá-la para sair e brincar com ela, o que, como sabemos, ela fez. Então Emma levou Elizabeth até Alyssa e, neste ponto, Alyssa disse à sua irmãzinha para ir para casa, deixando-a sozinha com Elizabeth. Ela então pegou na mão de Elizabeth e começou a levá-la para a floresta atrás de sua casa. Elas caminharam por cerca de 15 minutos, aproximadamente um quarto de milha para dentro da floresta. Durante todo esse tempo, Alyssa dizia a Elizabeth que queria mostrar algo a ela na floresta, que era só um pouco mais adiante. Então ela está caminhando com essa menina por 15 minutos, sabendo exatamente o que está prestes a fazer com ela e em nenhum momento decide parar e simplesmente levar Elizabeth de volta para casa. Agora, Alyssa também estava armada com uma faca de cozinha e estava levando Elizabeth para um túmulo pré-cavado que ela havia feito. Então isso apenas mostra o quão planejado esse assassinato foi. Isso nunca foi uma decisão de impulso. Alyssa planejou cuidadosamente esse assassinato. Ela até tinha cavado a cova de Elizabeth antecipadamente e, uma vez que as duas chegaram a este buraco pré-cavado, Alyssa começou a estrangular Elizabeth, que tinha 9 anos, e estava de frente para ela naquele momento. Então ela estava vendo essa menina de 9 anos lutando para respirar. Ela disse que estrangulou Elizabeth várias vezes e depois pegou a faca de cozinha e começou a esfaqueá-la, principalmente na área do peito, e acredito que ela foi esfaqueada cerca de 7 vezes, e então Alyssa cortou a garganta dela. Uma vez que Elizabeth estava morta, Alyssa disse que colocou o corpo dela na cova pré-cavada e a enterrou. Então agora os detetives tinham a confissão de Alyssa, mas ainda não haviam recuperado o corpo de Elizabeth. Obviamente, no início da investigação, eles encontraram uma cova rasa ou um buraco que Alyssa admitiu ter feito, mas não era aquele onde ela enterrou Elizabeth, e como mencionei anteriormente, essa área florestal era imensa. Então, seria realmente difícil pesquisar a área e encontrar o corpo, a menos que Alyssa mostrasse a eles onde estava, e foi exatamente isso que ela fez. Ela concordou em levar os detetives até o corpo de Elizabeth sem dificuldade. Ela se lembrava exatamente de onde estava e os levou diretamente ao local do sepultamento. Agora, Alyssa, na verdade, não havia enterrado o corpo tão profundamente e ele não estava muito bem coberto. Acredito que estava coberto com algumas folhas, e os detetives podiam ver que o corpo de Elizabeth estava literalmente a apenas alguns centímetros abaixo do solo, e algumas de suas partes do corpo estavam realmente saindo da lama. Então, o corpo de Elizabeth foi recuperado e levado para uma autópsia que confirmou que as lesões que Alyssa havia contado a eles e as lesões sobre as quais ela havia escrito em seu diário eram de fato as lesões presentes no corpo de Elizabeth. E falando do diário, os detetives neste ponto usaram uma luz azul para finalmente descobrir o que Alyssa havia escrito em sua última entrada de diário antes de rabiscá-la com uma caneta azul. Então, obviamente, antes a única coisa que os detetives podiam ver eram as palavras. Agora eu tenho que ir à igreja RSRs e cortar a garganta. E agora eles haviam descoberto todo aquele pedaço de texto. Depois que Alyssa cometeu o assassinato, ela escreveu em seu diário no mesmo dia, cito, "Eu acabei de matar alguém. Eu os estrangulei, cortei a garganta deles e os esfaqueei. Agora eles estão mortos." Não sei como me senti no momento. Foi incrível. Assim que você supera o sentimento de meu Deus, eu não posso fazer isso, é bastante agradável. Estou meio nervosa e trêmula, no entanto. Agora mesmo tenho que ir para a igreja agora. RSRs, e eu acho essa última parte tão arrepiante.
Ela está literalmente escrevendo sobre como acabou de matar uma menina de 9 anos e no final ela coloca: "Tenho que ir para a igreja agora, RSRs." Ela não demonstra nenhum remorso ou culpa pelo que acabou de fazer. Na verdade, ela diz que foi incrível e prazeroso. Os detetives também descobriram que ela havia cavado o túmulo de Elizabeth pelo menos 5 dias antes de matá-la. Então sabemos que no mínimo ela estava planejando isso por 5 dias, mas provavelmente foi muito mais tempo do que isso. Então agora os detetives tinham mais do que provas suficientes contra Elizabeth Monte, incluindo sua confissão. Eles tinham o suficiente para acusá-la de homicídio em primeiro grau. E apesar do fato de que ela tinha apenas 15 anos na época em que matou Elizabeth, ela foi certificada para ser julgada como adulta e foi acusada de 2 crimes de homicídio em primeiro grau e 4 ações criminosas armadas porque ela carregava e usou uma faca no assassinato. Agora não seria até alguns anos depois, quando Alyssa tinha 18 anos, em 2012, que ela foi realmente condenada. Ela eventualmente se declarou culpada e seus advogados estavam tentando conseguir a pena mais leve possível, porque argumentaram que ela estava mentalmente instável no momento do assassinato. Eles disseram que o fato de ela sofrer com autoagressão e o fato de estar tomando antidepressivos fortes na época podem ter desencadeado impulsos violentos resultando na morte de Elizabeth. Eles disseram que a medicação forte que Alyssa estava tomando às vezes desencadeava algo nela e a fazia agir com base nisso. Esses impulsos violentos. E neste dia em particular, este impulso violento resultou na morte de Elizabeth. Enquanto a acusação argumentou que este assassinato não foi feito por impulso, isso não foi algo de momento, foi um crime altamente premeditado. Ela cavou a cova de Elizabeth pelo menos 5 dias antes do seu assassinato. Ela escreveu em seu diário sobre querer matar alguém. Ela disse aos seus amigos que queria matar alguém. Ela mandou sua irmã mais nova buscar sua vítima e então ela levou sua vítima por 15 minutos até sua cova. No final das contas, Alyssa Bustamante foi condenada à prisão perpétua com possibilidade de liberdade condicional e mais 30 anos por ação criminosa armada. Segundo a lei do Missouri, ela cumprirá 35 anos e 5 meses antes de poder solicitar liberdade condicional, então poderá ser libertada um dia. Seus advogados recorreram contra sua sentença, no entanto, este recurso foi negado em 2014. E esse é o fim deste caso, realmente louco. Por favor, me digam o que vocês acham deste caso nos comentários e me digam suas opiniões. Eu sinto que é um caso bastante controverso, porque quando eu estava fazendo minha pesquisa para este caso, obviamente me deparei com as opiniões de algumas pessoas e elas eram bastante mistas. Houve divergências quanto à sentença de Alyssa. Alguns consideraram muito severa, dado seu estado mental no momento do crime, enquanto outros acharam que ela merecia mais tempo de prisão. Então, por favor, compartilhe suas opiniões sobre este caso nos comentários. Como sempre, seja respeitoso com as opiniões dos outros, mas é isso para este vídeo. Antes de ir, quero agradecer aos membros da minha página no Patreon. Muito obrigada pelo apoio de vocês, pessoal. Se alguém quiser se juntar à nossa pequena família Patreon, o link está sempre na descrição dos meus vídeos. Por favor, deixe um like, inscreva-se e nos vemos na próxima semana para outro Mistério com Molly. Tchau, pessoal!